Passaremos agora à palestra A Importância da Quebra das Barreiras, com Emanuele Alckmin, diretora de Relações Institucionais da Quest Consultoria e ex-secretária municipal do Direito da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida. Presidirá a mesa a doutora Daniela Olivares Correia Maceran, Procuradora do Trabalho da Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região e Coordenadora Regional da Coor de Igualdade. Bom, eu vou apresentar a Emanuele, que gentilmente aceitou o convite para fazer a palestra, de passar a experiência pessoal dela e uma palestra sobre a questão da importante questão da quebra das barreiras, né? E vou ler aqui o currículo dela para os senhores. Graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, possui vasta experiência em Direito Público, Regulatório e atuação na área de Direito Empresarial. Foi analista jurídico no Grupo CCR, de 2008 a 2012, diretora do Departamento Consultivo na Prefeitura de Osasco, em 2005 e 2006. Entre 2002 e 2005, trabalhou na Prefeitura de Campinas como chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e Cidadania. Atuou como professora de Direito no terceiro setor, no curso de Gestão e Governança Social da Universidade Adventista de São Paulo. Implantou a Secretaria de Direitos da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida em Campinas, permanecendo à frente da pasta entre 2013 e 2016, recebendo a menção honrosa do Prêmio Guerreiro Ramos do Estado de São Paulo, no ano de 2015. Recebeu o título de cidadã campineira e o título de sócio honorário do Rotary Club Carlos Gomes do Distrito, 490. Ministra palestras motivacionais sobre gestão de crise, gestão de diversidade e inclusão. É autora de livros e conferências. Emanuele, obrigada. Obrigada, doutora Daniela. Vou pedir licença também para falar em pé, eu não consigo falar sentada. Não, eu preciso dele. Obrigada. Boa tarde a todos. Se o Ricardo estava emocionado, eu estou apavorada. Porque, é muito bom. E muito difícil também falar aqui hoje. Eu leio vocês, a maioria de vocês, né? Eu me formei aqui na PUC, e o TRT sempre foi muito presente, né? Enfim, a gente aprende com vocês. E uma das maiores dificuldades de falar é falar depois da doutora Maria Aparecida. Para vocês, ela é Cida. Para mim, ela é a doutora Maria Aparecida, né? Que ensina de acessibilidade. É o doutor Firmino, que fala sobre ações afirmativas quando a gente nem conhecia esse nome, ele trouxe do inglês para cá. Né? É falar depois da Thaís, da OIT, enfim. É muito difícil estar aqui. É falar depois do Ricardo. Desde que eu entrei na PUC, eu ouvi a história do Ricardo. Olha, ele não pode ser juiz, porque eu entrei na faculdade para ser juíza. E eu ouvia exatamente desde o primeiro ano. Ele não pode ser juiz. Ele não pode ser juiz, você acha que você pode? Não mudou muito. No quarto ano de Direito, um ex-magnífico reitor me dava aula e ele foi dar o exemplo da isonomia. E ele falou, isonomia, tratar os iguais de forma igual, os desiguais de forma desiguais. Por exemplo, a Emanuele, ela está aqui com a gente há 4 anos, mas ela jamais poderá ser advogada. Porque ela é diferente. E eu estou falando de 2000. E eu estou falando de 2000. É verdade. Aquela pessoa, acho que ainda não. Enfim, era assim também. Não fui chamada, Ricardo, para nenhum estágio em escritório aqui, porque não combina a imagem de um escritório bem-sucedido com um advogado cego. E ainda não combina. Né? Por isso que é importante falar aqui na casa do Ministério Público.
na casa de decisões e num evento do Ministério Público. Doutora Daniela, muito obrigada, porque vocês são capazes de provocar a mudança e de efetivamente mudar realidades. Muito já foi dito aqui. Todos os conceitos já foram passados aqui. Agora, existem barreiras que são absolutamente invisíveis, e é nessas que eu gostaria de focar. Vou pedir uma coisa para vocês. Todas as vezes que vocês viajarem, abrir um frigobar de hotel, lembrem de mim. Qual é a diferença de uma latinha de cerveja para uma latinha de Coca-Cola? Né? E tem vezes, a gente que trabalha com direito, tem vezes que Coca-Cola não basta. Então, assim, isso são barreiras invisíveis. Então, infelizmente, nós, como profissionais do direito, muitas vezes, quando pensamos em acessibilidade, pensamos em barreiras arquitetônicas. Vou pedir, MP, magistrados, por favor, nós precisamos da remoção das barreiras comunicacionais, das barreiras culturais. Gente, eu não posso escolher um filme, um programa nas TVs a cabo. Até hoje. Não dá para navegar o menu. E não é por uma questão de falta de tecnologia. Há acessórios que permitem escolher outros filmes, enfim, outros programas, que já falam o menu. Então, vamos nos atentar um pouco para a remoção dessas barreiras que, infelizmente, a gente, às vezes, não se lembra da existência delas. Né? Todo mundo fala, esse hotel é acessível, mas eu chego no quarto, eu não tenho cardápio, menu em braille. Ou, sei lá, no site, enfim, ou tecnológico. Então, ele não é acessível. Mas a nossa tendência de profissionais do direito é de dizer o seguinte, é acessível, porque as barreiras arquitetônicas foram relativamente removidas. E a acessibilidade, muitas vezes, a remoção de barreiras, não é as barreiras que são visíveis, e nem as atitudinais só. Existe uma exclusão real quando não se retira as barreiras que a gente não faz ideia que existe, porque na nossa realidade não toca. E quando eu digo na nossa realidade, é fato. Eu fui gestora há muito tempo, eu já estou em gestão. E na secretaria, eu ia lançar um guia digital, imprensa marcada, agenda do prefeito segura, acontece o seguinte, eu falei assim, gente, esse guia ele é acessível para deficiente visual? E não era. Ninguém tinha visto. Porque a gente esquece. Né? É interessante, só um comentário. Há muitos vídeos com janela de Libras, Rafa, nada contra. Mas a gente esquece de colocar audiodescrição. Esquece, não é maldade, não é que eu escolho, é porque o Libras é visível. E vocês, tirando as pessoas que não enxergam aqui, são pautadas muito pelo sentido da visão. E é por isso que não pode haver juiz cego, não pode haver tal coisa cega. Não pode... Porque, se vocês forem vendados de uma hora para outra, bate aquele desespero. Então, as barreiras invisíveis de remoção, e eu peço para vocês, do MP, magistrados, nós precisamos que vocês mudem realidades, porque, por favor, sabemos todos que conscientização é muito importante, mas nós estamos em casa, vocês estão mais em casa que eu, mas nós estamos na mesma área, nós passamos a usar cinto de segurança pela coerção, nós passamos a deixar de fumar em lugares fechados pela coerção.
gostando ou não disso, alguns acho que não gostam dessa lei, mas assim, nós no Brasil mudamos cultura muito por coerção, por lei, e são leis e interpretações de leis que mudam realidades nesse país. Então, no momento de discussão de acessibilidade, no momento de discussão de acessibilidade no trabalho, no momento de discussão, lembrem-se das barreiras que não são só as arquitetônicas. E que muitas vezes são fáceis de serem tiradas, porque a tecnologia hoje evoluiu muito. Hoje nós temos aplicativos que daqui a pouco estão lendo pensamento. Eu espero que não. Mas eu realmente espero que a gente não chegue nisso. Né? Mas, e que a gente resguarde muito foro íntimo. Foro íntimo é algo impressionante nas nossas decisões. Mas, assim, há possibilidades. E a deficiência visual é uma das menos empregadas, como vocês devem saber. E é uma das mais fáceis de adaptação. Só que a gente não consegue olhar o mundo que é 80% visual de outra forma. Então, eu vim aqui, muito obrigada pelo convite, mas para falar rapidinho, porque não tenho que falar depois do Ricardo, depois de todo mundo que falou, mas, assim, vamos nos preocupar com a remoção efetiva de barreira desde o começo. E as barreiras básicas de acesso a uma latinha de Coca-Cola ou uma latinha de cerveja, a uma garrafa de água com gás e uma garrafa de água sem gás, a painéis touch de geladeira, micro-ondas. Como que você faz? Porque isso é vida. Isso é vida. E isso vem antes de muitas discussões. E isso está extremamente ligado ao mercado de trabalho. Porque há máquinas hoje que são efetivamente tecnológicas. E que aí o perfil de vaga diz o seguinte: não, mas não pode ser operada por deficiência visual. Por quê? Tem acessibilidade. É a instalação de um aplicativo, para a deficiência auditiva, tem Avatar Libras, enfim, as barreiras da deficiência sensorial, elas são mais difíceis de serem vistas. Por exemplo, mulheres, mais fácil descer de salto por escada ou por rampa? Escada. Por que todo mundo me leva pela rampa? Mesmo. Porque a gente condicionou a nossa cabeça de jurista, infelizmente, às barreiras que a gente vê, porque elas são mais fáceis, de fato. Sabe? Direito. Então, isso no mercado de trabalho faz muita diferença. Concurso público faz muita diferença. Livros, gente. Direitos autorais, não está na hora, de imagem, de vídeo, de cinema. Nós, de deficiência sensorial, precisamos que esses direitos sejam efetivamente relativizados, porque eu estou falando de colidências de direitos fundamentais, e a gente precisa achar uma terceira via, porque vai interferir uma janela de Libras na obra imagética. Vai interferir uma audiodescrição num vídeo? E como eu faço essa preservação dos direitos autorais com a necessária determinação constitucional pela Convenção de Inclusão? No trabalho, nem se fala. Como eu trago as deficiências sensoriais para serem cada vez mais contratadas nas reservas de vaga. Remoção de barreira de gestão, rapidamente para terminar. Eu tenho pouquíssimas pessoas em gestão, porque elas sequer
acessam o plano de carreira de verdade das empresas. MP, magistrados, por favor. Não é possível falar em inclusão, em remoção de barreiras, em acessibilidade, se a gente não começar a discutir o acesso das pessoas com deficiência à gestão. Porque o Dr. Ricardo mesmo aqui falou, tinha especialização, ele formou na USP, sonho, Ricardo, fiquei em 2º lugar na lista de espera, não desiste ninguém daquele lugar. Coisa triste. Coisa triste. Não, eu também não superei isso até hoje. Mas, quer dizer, gestão. Por que eu não posso ter gestores? Por que a nossa reserva e MP e nós juristas, por que a gente baliza o cumprimento da lei de cotas sempre pelas reservas de vagas operacionais? Né? Eu lembro de uma discussão corporativa que a gente estava tendo, e de anúncios de vaga, né? Temos vagas para PCD. Clemente, muito bom você estar aqui. Aprendi muito com você. Quer dizer, temos vagas para PCD, mas profissionalmente eu não sou PCD, eu sou advogada. Eu me candidato como a essa vaga? É essa a questão. Mudança de anúncio, MP, de vagas. Por que eu tenho que separar vagas dentro de uma empresa para PCD? Por que eu não faço a contratação, o processo de seleção, e coloco, eventualmente, PCD são bem-vindos? Mas dentro do processo de seleção, isso é remoção de barreiras, e das barreiras invisíveis. Porque aí eu posso entrar numa empresa de recolocação X para recolocação de executivo com deficiência. Enquanto eu tiver as reservas de vagas e a gente aceitar as reservas de vagas determinadas para PCD, eu não removi as barreiras efetivas de mercado de trabalho. Desculpa, doutores, enquanto as sentenças forem relativizadas porque não encontrou deficiente para o cargo X ou Y, nós não vamos ter força na remoção dessas barreiras para o mercado de trabalho. Imagens de advogados cegos ainda não vão combinar com escritórios bem-sucedidos. E a gente ainda vai continuar fazendo seminários e seminários para discutir inclusão. Nós precisamos da força da sentença no caso concreto. Nós precisamos da provocação, dos taques, do MP, no caso concreto. Porque nós precisamos do cinto de segurança ainda para a inclusão. Eu queria encerrar e agradecer com a seguinte música, que eu acho que todos aqui que militam no direito do trabalho, que julgam o direito do trabalho, conhecem, do Gonzaguinha. É triste ver o meu homem, guerreiro menino, com a barra do seu tempo por sobre os seus ombros. Eu vejo que ele berra, eu vejo que ele sangra, e a dor que tem no peito, pois ele ama e ama. Um homem se humilha, se castram seus sonhos, e seu sonho é sua vida. E vida, gente, é trabalho. E sem o seu trabalho, o homem não tem honra, e sem a sua honra, se morre, se mata. E sem o seu trabalho, não dá para ser feliz. E para a pessoa com deficiência, isso é muito maior. Porque sem o seu trabalho, ela não encontra o atestado de capacidade que desmonta todos os atestados de incapacidade que ela recebeu
durante toda a sua vida. E vocês estão aqui, MP e magistratura, para propiciar vida, honra, sonho e dignidade em cada decisão, em cada ofício, em cada atuação. Vocês estão escolhendo entre a permanência do sim, a permanência do não, e talvez o primeiro sim para a vida e para o sonho dessas pessoas. Muito obrigada. Muito obrigada pela palestra, Emanuele, maravilhosa. Ai, o chocolate, finalmente, né? Eu vou deixar tudo lá na cabeça. Ai, Jora. Ai, eu falei, pelo amor de Deus, fez sucesso. O meu mimo fez sucesso. A senhora não gostou do meu termo? Para encerramento deste seminário, nós convidamos para se juntarem às mesas de trabalho o excelentíssimo presidente do Comitê Regional de Erradicação do Trabalho Escravo, Tráfico de Pessoas e Discriminação do TRT da 15ª Região, o desembargador Eduardo Benedito de Oliveira Zanella, a excelentíssima procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho da 15ª Região, a doutora Maria Estela Guimarães de Martim, o desembargador Lorival Ferreira dos Santos, também membro do comitê, e a doutora Daniele Olivares Correia Maceran, que é coordenadora regional da Coor de Igualdade. Espero que a gente leve essa reflexão para nossas casas e para nossas vidas. O que é importante fazer para mudar a vida dessas pessoas? O que é importante fazer para, de fato, haver inclusão? Para, de fato, haver acessibilidade no mercado de trabalho, né? O que as empresas precisam fazer dentro do seu meio ambiente laboral? Como que tem que ser vista a gestão de recursos humanos? Como que vai ser feita a integração dessas pessoas no meio ambiente laboral para elas passarem a exercer a vida delas de trabalhador de forma digna e autônoma, que é o que se espera e é o direito que tem todo e qualquer cidadão. Muito obrigada. Bem, já partindo aqui para finalmente, eu quero reiterar aqui os meus agradecimentos, todo o nosso pessoal, os heróis da resistência que aqui continuaram, não é, conosco, aqueles que puderam vir, tinham seus compromissos para cumprir. Agradecer a presença aqui da doutora Maristela conosco durante todo o evento, o doutor Lorival, que no nosso comitê está sempre conosco aqui em todos os eventos, prestigia, é também o coordenador do nosso trabalho seguro aqui no tribunal, nossa subprocuradora do trabalho. Queria só relatar para a senhora que eu fui procurador do trabalho, mas há muitos anos, primeiro concurso, viu? Só que naquela época eu fui procurador do trabalho segunda categoria, né? Segunda, eu adoro contar isso, né, que é inacreditável. Aí ofereceram... mas eu adoro contar, daí apareceu a oportunidade de ser de primeira, que eu teria que ir para Brasília, mas enfim, eu só para a senhora, que também para me conhecer um pouco melhor, que eu passei também pelo Ministério do Trabalho, Ministério do Trabalho também, Ministério Público, e depois vim para a magistratura, prestando concurso lá no Paraná, que o doutor Ricardo vai dar um abraço nas minhas colegas de concurso, e depois São Paulo, e com a criação aqui do nosso tribunal. Bem, eu costumo dizer aqui, é um minutinho só de paciência, eu costumo dizer que a melhor maneira de você entender as questões é se colocando no lugar do outro, não é? Então, eu, pelo menos em termos de família, em questão de inclusão, quando fui procurado pela doutora Maristela e doutora Daniele para realizarmos esse evento com essa ideia, acho que foi em maio, mais ou menos, no máximo junho, né? Não me lembro exatamente. Quando foi? Agosto, já faz um tempinho.
E eu já vi que seria muito importante, né, Lorival, para o nosso comitê que trabalha com discriminação, o TRT, ele procura agir, não só julgar processos, né? Nós temos essa parte social, com o trabalho seguro, trabalho infantil espetacular pelo nosso comitê também, comandado pelo Dr. João, e o nosso de erradicação do trabalho escravo e compreendendo também a discriminação. Então, e hoje, que eu vendo, tenho certeza que todos nós iremos retornar para os nossos lares ou para o nosso trabalho de uma outra forma. Eu, pelo menos, me sinto assim, né? E naquela época, eu não tinha uma sobrinha que hoje está com problema de esclerose múltipla. Então, é algo terrível. Desculpe, terrível. E eu queria até, falei para a doutora Daniele, que eu não sabia se contava. A melhor maneira de você entender as questões, eu estou fazendo assim um apelo aqui, nesse sentido, o pessoal das empresas, das ONGs, ouvir tudo atentamente, mas quando você tem alguém na família com problema, a questão muda a sua maneira de ver, às vezes muda até o seu modo de, enfim, de encarar as coisas. Então era isso que eu queria trazer aqui ao final. Desculpe a emoção, mas eu sou assim mesmo. Eu peco por duas coisas, autenticidade e sou muito emotivo. Desculpe aqui, mas eu queria relatar para os senhores como uma forma até de ajudá-los na conscientização desse tipo de problema, tá bom? Só isso aqui, agradeço a escola, reitero todos os nossos agradecimentos, cerimonial, a Denise, todo o nosso pessoal que esteve aqui acompanhando o nosso trabalho, Denis, enfim, todos aqueles que fizeram possível a realização do nosso evento. Uma boa tarde aqui para todos, viu? Muito obrigado.